Fala galera, estamos aqui com o Jonatas de Alagoinhas, na Bahia, falando aqui de Dubai. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência dele, saindo lá do Brasil e vindo dar aula aqui em Dubai. Jonatas, eu queria começar te perguntando, saindo lá da Bahia e vindo aqui para Dubai, uma cultura completamente diferente, qual foi o teu maior choque cultural em termos de dar aula ou em termos do esporte? Fala galera, beleza? Como o professor falou aqui, meu nome é Jonatas. Pra mim, o maior choque cultural assim, que eu tive foi em relação ao estilo do jiu-jitsu aqui. No Brasil, a gente vê muito o jiu-jitsu como um lifestyle, como um estilo de vida que de fato é para transformar a pessoa em um ser humano melhor. Tratar doença, tratar inúmeras ansiedades, inúmeros transtornos, ou até mesmo trazer a pessoa para um ambiente mais saudável, de uma vida mais saudável para aquela pessoa, é o que a gente vê muito no Brasil. Aqui eu vi muito o jiu-jitsu como apenas um esporte, sabe? Tipo assim, você vem, treina, faz sua força e vai para casa, sabe? Tanto para as crianças, uma parte mais esportiva, e tanto quanto os adultos, voltado para uma coisa mais profissional da coisa. Então eu vejo muito aqui em Dubai uma profissionalização do esporte, não somente um lifestyle. O lifestyle até que tem, mas é mais voltado para a parte profissional do esporte do que propriamente o lifestyle. No Brasil a gente tem muito essa questão da cultura do jiu-jitsu como arte marcial. Aqui a galera não tem muito isso. A galera tem mais a questão do esporte mesmo como uma profissão, como algo que de fato pode se tornar uma profissão no futuro, sabe? Esse foi o grande choque cultural. Não deixou de ser um lifestyle, uma arte marcial aqui em Dubai. Mas é mais voltado pro esporte. Mas é mais voltado de fato, a ferramenta é voltada para de fato, como por exemplo, para as crianças é uma forma educacional no Brasil. Aqui para as crianças não é uma forma educacional, é uma forma de uma atividade física apenas e que futuramente pode se transformar em algo profissional para as crianças, entende? Então esse foi meio que o choque que eu tive aqui em Dubai, tá ligado? E deixa eu te fazer outra pergunta. Saindo lá do Brasil, conta pra nós, como é que tu veio parar aqui no meio do deserto? Rapaz, essa história é meio longa, mas vou tentar resumir, galera. Em 2021, eu já fui de outras academias, de outras equipes. Em 2020 eu migrei para Gracie Barra e eu sempre tive vontade de conhecer outros países e viver do jiu-jitsu. Em 2021 eu tive a oportunidade de fazer tipo como se fosse um estágio lá em BH, lá na Gracie Barra BH, em Belo Horizonte. Também tive a oportunidade de fazer uns treinos lá em Felipe Preguiça, com o Guilherme Lambertucci. E aí lá eu passei por todo aquele networking, que é muito importante fazer networking. Conhecer pessoas, ter conexões, fazer contato, é muito importante. Eu era faixa marrom na época, eu acho que eu tinha 1 grau na faixa marrom. E aí eu fui selecionado para ir para os Estados Unidos, só que em 2022 meu visto foi negado. E aí lembra da importância de fazer network? E aí quando foi no ano passado, lá na Bahia, eu sendo professor da Gracie Barra em Alagoinhas, sendo coach de CrossFit em 3 blocos diferentes de CrossFit, fazer educação física e tudo mais. Guilherme, que eu tive contato lá em 2021, me mandou uma mensagem: cara, eu tô com uma oportunidade aqui em Dubai, e aí? Falei, cara, vamos nessa, vamos ver o que acontece aí. E aí a oportunidade foi essa. E aí foi que eu conversei o professor Paulo Brasil. E aí eu tive esse contato, fizemos esse networking aí. E cá estou eu já há 3 meses aqui, vivendo unicamente do jiu-jitsu, dando aulas e mais aulas, treinando e vivendo de fato o que é o lifestyle do jiu-jitsu, sabe? Então essa é a minha mini história aí. Resumidamente foi isso que aconteceu. Através do networking, das amizades que a gente formou no tatame, eu pude de fato, depois de 2021 para 2025, eu não queria imaginar que eu poderia estar aqui por causa de um contato que eu tive lá em 2021. Normalmente acontece quando tem um contato mais recente, mas em 2021 o Guilherme, né, o Periquito, lembrou de mim e falou, pô, tem um moleque bom aí, e aí, bora? Eu falei, velho, bora. E aqui tô eu, 3 meses, bem feliz, e é isso. Foi essa minha história resumidamente, galera. Massa, então o network realmente faz toda a diferença e para isso a gente tem que ser uma pessoa que preserva ali as amizades e que a gente cria uma atmosfera de crescimento com todo mundo que a gente encontra, né? E aí eu quero deixar assim, tem muita gente que pode estar nos assistindo agora, que está no Brasil, que tem esse sonho de seguir essa carreira, talvez vir para fora da aula. Sei que é difícil, mas dizer uma coisa, mas se tu fosse dar uma dica, ou ali mais uma ou 2 dicas, assim, o que tu acha que é o mais importante para alguém que está se preparando para poder vir dar aula aqui fora? Bom, para geral, assim, para todo mundo, um público geral do jiu-jitsu em si, primeiro de tudo, inglês. Infelizmente, hoje em dia, quem não tem um básico do inglês para ministrar uma aula, mostrar uma posição simples, uma raspagem que seja, infelizmente não vai conseguir realizar esse projeto, sabe? Você tem que saber pelo menos o básico do inglês. Começa a assistir vlog, começa a fazer curso. Hoje em dia tem facilidade de fazer curso à distância, tem cursos básicos de inglês voltado para isso. Hoje em dia a gente já tem curso de inglês voltado para jiu-jitsu. Eu fui um exemplo disso. Na minha escola lá na Gracie Barra Alagoinhas, a pessoa que
que destravou meu inglês. Ela era faixa roxa, professora Ellen. Um abraço, professora Ellen. Ela já era faixa roxa, então professora de inglês, e me auxiliou. Ela era faixa azul, perdão, pegou a faixa roxa agora. E aí ela me auxiliou nesse processo, porque eu já sabia falar inglês, mas não tinha o inglês voltado para o jiu-jitsu. Então ela me auxiliou nessa transição. Ela falou, seu inglês já é bom, mas a gente precisa botar para o que você precisa. Pro dia a dia você já sabe conversar, aprender um restaurante, mas ir para o jiu-jitsu. E aí eu vi o quanto eu estava defasado. E aí ela me destravou para isso. Então eu acredito que o inglês, não voltado para a rotina do dia a dia, não somente para isso, mas voltado para o jiu-jitsu em si. Então estudar o inglês e ter coragem, porque se tu não tiver coragem, você pode ter a melhor oportunidade do mundo, que não vai dar certo sem coragem. Tem que ter coragem de enfrentar e ir para dentro, sabe? E puxando a brasa, né, para minha sardinha, né, para Gracie Barra, o pessoal da Gracie Barra que nos assiste, façam PCI. Acredito que você tendo inglês, coragem, tendo PCI, já muda o seu cenário. O PCI é o programa de certificação de instrutores da Gracie Barra. Desde quando entrei em Gracie Barra em 2020, que eu venho fazendo todos os anos, né, todas as atualizações eu fiz até chegar aqui. Então, tudo que eu fiz antes me preparou para estar aqui. Então, a estrutura de aula da Gracie Barra hoje em dia, ela segue fielmente o PCI. Então, se você faz o PCI, você tem uma estrutura totalmente saudável, pode dizer que segura para se fazer uma boa aula, entende? Então, para a galera da Gracie Barra, façam um PCI, que é uma coisa que vai transformar a sua vida, transformar a sua visão de Gracie Barra. E para um público geral, ter coragem e estudar inglês, que eu acredito que é o mais importante aí, é o inglês, para poder aí ir para qualquer oportunidade, qualquer canto do mundo, belezinha? Acho que só isso mesmo. Galera, massa demais, professor Jonatas, muito obrigado, te desejo coisas boas, toda a sorte do mundo aí, que tu possa estar expandindo ainda mais teus horizontes e espalhando o jiu-jitsu aqui, talvez mudando a cultura do jiu-jitsu, né? No Emirados Árabes, e trazendo um pouco desse lifestyle do Brasil. Galera, aqui foi a nossa conversa aonde a gente debate, conversa, crescimento no jiu-jitsu sem perder a essência. Tamo junto.